Olá pessoal, começando mais um episódio do PodBio e hoje a gente vai sair um pouco do universo da odontologia, mostrando também uma parte do nosso portfólio específico para a área médica, porque a Bionovation não trabalha somente com os materiais voltados para a odontologia, a gente tem um portfólio bem completo para a área médica também. E hoje o nosso convidado, professor Dr. Robert Mevis, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer um pouco mais do universo de enxerto voltado para medicina, ortopedia. Professor, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, seja bem-vindo. Gostaria que o doutor se apresentasse rapidamente, contasse um pouco a sua trajetória, o seu histórico. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de falar de enxerto e biomateriais, né, que é o dia a dia aí do ortopedista, né, tanto no tratamento de fraturas, tumores, deformidades. Eu iniciei minha formação na Universidade de Campinas, né, fiz a faculdade de medicina na Universidade de Campinas. E no final, no internato, que era por volta do 5º ano, já comecei a me interessar pela ortopedia, porque ela mostrou que é uma especialidade clínico-cirúrgica que chama muita atenção. Então ela funciona muito bem para consultório, né? Eu gostava de criança, então tem uma população grande de crianças que são atendidas em ortopedia, né? E a possibilidade também de realizar procedimentos cirúrgicos, né? Então é uma especialidade, ela é ampla nesse aspecto, então você tem a possibilidade de trabalho clínico e cirúrgica. E aí eu me interessei em ortopedia e aí eu tive a oportunidade de ser aprovado numa escola de excelência, que é o Pavilhão Ferdinand Simons, é a Santa Casa de São Paulo, onde foi criada a ortopedia na década de 60, né? Foi o primeiro serviço de ortopedia. E aí eu iniciei meu treinamento em ortopedia no início de 90. E nesse momento era ortopedia geral ou já ortopedia geral. Eu peguei a época que eram 4 anos, né? Então eu cheguei a fazer 4 anos de ortopedia geral. Aí depois que você faz a ortopedia geral, você presta uma prova bem detalhada da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e sendo aprovada nessa prova, você pode se dedicar a uma especialidade. Entendi. E aí é dividido, né? Então, se você se interessa mais para o joelho, cotovelo, coluna vertebral, que foi meu caso, mão, trauma, infecção, medicina esportiva, neuromuscular, então é bem amplo, tem 10 especialidades dentro da ortopedia. Aí eu fiz o meu treinamento depois desses 4 anos em cirurgia de coluna. São mais 2 anos. Então passa por os 4 anos de especialização, residência. Porque na medicina são 6 anos. Tá. Aí você ortopedia, 4. Mais 2 especialidades. Da especialização, que aí seria o foco para a coluna. Foi o foco de coluna. Entendi. São 2 anos. E são 2 provas que você tem que prestar, na verdade, para entrar em ortopedia, que já é um funil, né? Hoje em dia, no nosso meio, fazer residência já é um desafio, e depois, novamente, uma nova prova para fazer especialização de coluna vertebral. Entendi. Então, mais ou menos foi essa a minha formação. Então é uma longa trajetória, de energia, tempo, dedicação. E a Santa Casa, eu tive a oportunidade de trabalhar, ver a parte prática, que é o lato sensu, e eu tenho interesse também na parte acadêmica, então também trabalhar a parte de stricto sensu, que é o mestrado, doutorado acadêmico, pós-doutorado, e recentemente eu prestei a prova para livre docência, né? Então fui aprovado recentemente. Que legal. Que é assim, é uma prova muito difícil, é conhecido como Ironman acadêmico. Uma semana de prova. Tem um dia de apresentação teórico, aula de sorteio de aula, defesa de memorial, defesa de tese, então é a prova acadêmica mais difícil. Mais difícil. Então eu fui aprovado recentemente para esse cargo, então isso acaba qualificando mais o seu trabalho, né, na parte acadêmica. Entendi. Hoje o doutor soma quanto tempo de experiência? O que a gente vê no nosso meio, quem se dedica à escola, à universidade, geralmente é 50-50, 50%, 50%. Clínica privada, 50% parte pública ou acadêmica. Então acredito que a grande maioria dos colegas se dediquem dessa forma, né? Para você ter a oportunidade também de prestar serviço, fazer cirurgias em hospitais privados. Então é interessante por isso também, varia um pouco, né? Você não fica só na parte acadêmica, você tem a possibilidade de dedicação também para consultório. Então acho que isso é uma vantagem também da especialidade. Entendi. E quando começou a sua prática clínica, a parte de cirurgia, enfim, todo esse... trabalhando realmente, né? Passou por todo o processo, formação, aí começou a executar. O que tinha disponível naquele momento em relação a recursos, produtos,
enxertos? Como que era a realidade disso há alguns anos atrás? A prática mesmo cirúrgica acontece na época da residência A médica. residência. Então foi quando a gente tem o contato mais do dia a dia cirúrgico, né? E a Santa Casa, como a grande maioria dos hospitais e escolas, presta serviços para o SUS. Então a gente tem à disposição o que o SUS fornece. Tá? Hoje existem várias faculdades de excelência privadas, então existe a possibilidade de os alunos terem acesso a novas tecnologias. Tá? Mas no SUS a gente tem acessos ao biomateriais, que na verdade é o padrão ouro ainda em termos de biomaterial, que é o enxerto autólogo, o enxerto do próprio paciente. E, inclusive, ele é utilizado hoje como parâmetro de comparação para todas as novas tecnologias, os biomateriais. Mas a grande desvantagem do enxerto do próprio paciente, que é autólogo, ele tem um potencial maior de formação de osso, né? Ele tem uma morbidade grande de retirada, quando você precisava de bastante, né? Por exemplo, escoliose, na década de 70, 80, era mais ou menos que tinha que tirar quase o ilíquido todo do paciente, porque para você conseguir um volume de enxerto. Então tem uma morbidade, ou seja, acaba judiando muito do paciente para fazer a retirada do enxerto. Sim. Então hoje a gente tem acesso a biomateriais, né, para ajudar nesse, né? Mesmo que você pegue um pouco do osso, você acaba misturando. Aí diminui a quantidade, diminui a área doadora, né? Com isso diminui também a morbidade do paciente. Exatamente. Na odontologia a gente vive um cenário muito semelhante, né? Onde todos os biomateriais que são lançados geralmente compara também com o padrão ouro, que é o autógeno, que vai o autólogo, que vai ter uma osteocondução diferente do biomaterial, que traz uma osteoindução, né? O biomaterial sempre traz uma osteocondução, sim. Mas a gente observa também que acaba sendo um recurso disponível no mercado, sim, né? De empresas renomadas que existem no mercado e tudo mais, e facilitando a vida do cirurgião. Então, fico feliz em saber que na ortopedia segue essa linha também, né? No hospital que eu fiz meu treinamento, a gente tem a possibilidade de ter banco de osso, como o INTO tem, com o Hospital das Clínicas. E o banco de osso de cadáver também é outro contato que a gente tem, mas ele não tem todas as qualidades do enxerto autólogo, na verdade, né? E outra também, a experiência que eu tive é de anestesiar, na situação que você precisava de bastante enxerto, né, para as deformidades pediátricas, principalmente de anestesiar na sala do lado da mãe. De você tirar o enxerto da mãe, para você poder conseguir um volume adequado para a cirurgia. Então, E aí estudado alguma biocompatibilidade nesse sentido? Porque quando a gente fala de um osso de banco, né, ou de cadáver, acredito que ele passa por um tratamento também para que fique disponível. Sim. Mas quando a gente fala de praticamente uma transfusão, ou vamos dizer assim, uma doação de indivíduos ali, né? 2 indivíduos vivos, tirando de um lugar, colocando em... Seria o enxerto da mesma espécie, no caso. Da mesma espécie. Então, eu acredito que seria o mesmo que do cadáver ou da mãe, né? Para você se entender. Não seria um autógeno do paciente, né? Seria o homólogo, né? Sim. Então, realmente, existe um risco maior de rejeição, etc., em tese, né? Mas ele é muito seguro também, né? Porque é feito todos o screening, né, para doação da mãe para o filho, de sorologia, etc. Claro. E os cuidados de preparo do enxerto de cadáver fresco, né? É uma opção que a gente vê no SUS, mas mesmo assim são poucos centros que têm esse acesso, né? E a desvantagem de você também trabalhar com enxerto de cadáver, o homólogo, que você tem que ter uma autorização do Ministério da Saúde. Então você precisa ter uma autorização para utilizar esse enxerto. Então, quando a gente fala de hospitais, nem todos têm esse recurso. Tem colegas, inclusive, vou fazer algum procedimento, por exemplo, em um hospital privado, precisa do enxerto, aí ele me fala assim, dá para você entrar junto comigo para poder manipular esse enxerto, etc, porque eu tenho essa... Então não é só o local, não é só o hospital. O profissional também precisa passar tem que ter exatamente, credenciamento. O enxerto autólogo não, o sintético não, né? Mas o homólogo de banco de osso, sim. Tá.
Então aí tem essa desvantagem também, que é uma burocracia a mais, né? Que você Então a gente pode concluir que o banco de osso ele acaba, em algumas situações, dificultando a vida do cirurgião. Sim, A sim. prática clínica nesse Talvez pela disponibilidade e também por essa questão de legislação, né, do nosso meio. Entendi. Então tem essa desvantagem, por isso que assim, sempre que tem algumas alternativas, né, a possibilidade de mistura de enxerto sintético com autólogo para dar volume, ou novas tecnologias, ou enxerto xenógeno, que é uma alternativa hoje, né, possível, então acaba ajudando bastante. Que legal. A gente acompanha a Bionovation, ela tem 20 anos de mercado, né, aproximadamente, e começou a explorar a produção, a criação de enxertos, vamos dizer, um pouco mais de 15 anos, né? Então, acredito que a disponibilidade de um biomaterial, de um substituto ósseo, tem uma história de 15, 20 anos no máximo no Brasil. Sim. E como foi o seu primeiro contato, ou como que chegou a essa alternativa de tratamento, né? Pensando, diminuindo a morbidade do paciente, tendo um produto desenvolvido por empresas através de estudos e tudo mais, tendo esse material disponível em prateleira, vamos dizer assim. Sim. Como que foi o seu primeiro contato com o biomaterial? Então, na verdade, foi uma busca de alternativa, porque o que a gente vê na prática quando é utilizado enxerto apenas sintético, por exemplo, hidroxapatita, cerâmica, por exemplo. É não raro quando a gente precisa rever esses pacientes porque não tem a integração do seu enxerto. Em ortopedia é muito importante a consolidação do enxerto, que é para correção de deformidades, fraturas instáveis. Então, na verdade, o implante que a gente utiliza, ele funciona por volta de 4, 6 meses para aguardar essa consolidação. Entendi. E também uma outra indicação é de suporte, porque muitas vezes você faz correções de deformidades ou falhas ósseas, você precisa de um enxerto estruturado, tá? Para resolver o problema da falha óssea e muitas vezes para você conseguir as angulações para correção de deformidades, né? Isso até membros inferiores, até colunas. Muitas vezes tem deformidades na coluna, principalmente dos adultos hoje em dia, que você precisa fazer correções, colocar calços, para você conseguir um bom alinhamento, né? Para ele não ficar com o tronco desalinhado. E, geralmente todo esse alinhamento, vamos dizer assim, seria através de um suporte para o material. E no caso, resistência mecânica. Precisaria, além desse suporte, uma consolidação. Porque se não existe uma consolidação, ele falha em algum momento. E mesmo os implantes, eles falham depois de 6 meses, por exemplo, deformidades. A gente considera, para você considerar que teve um bom resultado em termos de não ter falha mecânica, 2 anos, porque hoje em dia com os implantes muito mais modernos, ele aguenta até uma fixação quando não ocorreu a integração do enxerto, né? Mas depois de 1, 2 anos, ele acaba soltando, fazendo release em volta dos parafusos, que é o termo técnico chamado pseudartrose. Sim. Então, o que a gente observa na prática é que quando se vai abordar esses enxertos sintéticos, eles não integram, né? Porque eles são basicamente osteocondutores só, né? Então fica uma areia mesmo, né? Então tem muitos cirurgiões ortopedistas, principalmente os da velha guarda, que não utilizam esse tipo de enxerto sintético. Você não faça, não. Eu quero o osso de melhor qualidade. O autógeno, quando não é possível, o do cadáver, o homólogo, né? Sim. E eu vejo hoje o xenógeno, que já tem uma história já longa aí em bucomaxilo, né, e odonto, como uma alternativa, né, na cirurgia de coluna, né, um enxerto de melhor qualidade para essa integração de consolidação e de suporte. E a gente puxando até um gancho em relação à nomenclatura, né? A gente percebe hoje que acaba se confundindo um pouco no mercado os termos utilizados para enxertos, né? Então a gente tem autólogos, autógenos, xenógeno, sintético, aloplástico. Uma sugestão que você possa dar para nós para unificar uma linguagem, né? Uma terminologia, uma linguagem para os profissionais. Realmente a gente vê na literatura uma confusão, né? O que é enxerto homógeno, halógeno, xenógeno, como é que é o correto, né? A minha sugestão é o que eu vejo na literatura mais acadêmica, por exemplo, falar do halógeno, quando você está falando do enxerto de cadáver, né? Sim. Do enxerto do próprio paciente, que é o famoso padrão ouro. O que é o padrão ouro? Aquele de comparação que é utilizado até hoje, que é o ideal, que seria o autógeno, né? E o de outras espécies, o xenógeno. Então, de uma forma geral, mas não está errado falar assim, enxerto homólogo, que é o de cadáver. Eu vejo muitos colegas, né, descrevendo dessa forma, mas
muitas vezes causa confusão mesmo, né? Causa confusão, mas qual que é qual, etc, né? Então, é uma sugestão para deixar dessa forma, mas não, eu vejo na literatura que não tem uma regra. Depende da descrição, né? Isso vem muito da escola, né? A Sim, pergunta que eu ia te fazer vem muito da escola. Eu vejo diferença do pessoal da bucomaxilo, da odonto para ortopedia. Aham. Mas, assim, a minha sugestão talvez é dessa forma: autógeno, halógeno, heterógeno e xenógeno. Até para a gente exemplificar e de repente Para saber o que você está falando, né? autógeno é quando vem do próprio paciente, já seria uma doação de uma outra área que não vai ser acessada, né? Não vai passar pelo procedimento cirúrgico, a não ser a doação. Sim. O xenógeno, uma espécie animal, né? Sim. É isso. Hoje no Brasil eu vejo muito a matriz bovina e muito pouco também a matriz suína como fornecedor de matéria-prima para se criar um enxerto, né? Um substituto ósseo. E, teve em algum momento importados também de equinos, se não me falha a Equinos memória. também. Tá. Aham. Mas é uma outra alternativa também. Mas aí colocaria todos esses no grupo do xenógeno. Xenógeno, independente da espécie viva, né? Vamos dizer assim, da matéria-prima proveniente de um animal, entra no quadro xenógeno. Sim. Tá? E hoje no Brasil a grande oferta acaba sendo bovino também. Sim, professor? sim. A minha experiência com o bovino, Tá. e a experiência com o enxerto para triturado, para você trabalhar com as aponeses postlaterais, e os estruturados, quando você precisa de algum suporte, né, para colocação dentro de cages, né? E hoje é que a gente vê muito tá na moda falar de terapia celular, medicina regenerativa, seria um construto de engenharia tecidual, que na verdade seria um arcabouço, né? Um arcabouço, e aí você precisa levar células ali, tá? Osteogênicas, né? Então hoje em dia existe vários estudos, né, em relação de uso de células estromais e mesenquimais, de aspirado de medula óssea, de PRP. Então é um amplo de novas tecnologias de pesquisa muito ampla, né? Em odonto, eu acredito que bucomaxilo está bem mais avançado, isso inclusive de parte de regulamentação. No Brasil, na medicina ainda, o Conselho Federal de Medicina, ele foca isso em pesquisa clínica, né? Mas eu acredito que é uma área muito ampla de possibilidades aí no futuro de novas tecnologias. Associar algumas alternativas. Esse construto de engenharia tecidual, tem o arcabouço, um arcabouço de boa qualidade, né? Que aí seria o enxerto de cadáver, né? O homólogo, junto com o xenógeno, que tem um bom arcabouço, e pensar em células para melhor indução, inclusive osteogênicas, né? Entendi. Existe a possibilidade do BMP nos países mais avançados, mas no nosso meio a gente não tem tanto a disponibilidade, né? Teve no passado, Sim. e aí passou. Custo, e teve muitas descrições de efeitos adversos em enxertos estruturados na região cervical. Então, geralmente eram descritos mais para a região lombar, mas para a região cervical criava-se osso, mas muita reação de partes moles. Entendi. Então, teve muito efeito adverso, e isso foi muito discutido na época. Mas, infelizmente, no nosso meio, a gente não tem essa possibilidade de uso na prática. Entendi. Então, bem interessante. A gente sabe, né, que o enxerto autógeno ele acaba sendo padrão ouro. Uma percepção de mercado que nós, como Bionovation, tem é que a utilização do material sintético, um biomaterial sintético, ele é muito mais explorado na ortopedia como um todo, na área médica, quando se compara com o enxerto bovino. Quando a gente olha o universo da odontologia, que é o nosso carro-chefe, isso já é o inverso. O enxerto bovino ele tem uma aplicação muito maior quando comparado com o enxerto sintético. Qual que é a sua experiência em relação a resultados, pensando nos dois tipos de enxerto? Então, o sintético, cerâmica, o que a gente costuma observar é que ele não integra. E se você não, que a gente vê colegas com a formação não tão ortopédica, né, de experiência de retirada de enxerto autólogo, muitas vezes a gente vê casos de falta de consolidação e soltura de implantes por falta de colocação de um enxerto para consolidar. Então só fica o enxerto sintético, né? Então não se coloca o enxerto local, nem tem um cuidado de associar células dentro desse enxerto de cerâmica ou biomaterial sintético, então a gente não vê a consolidação.
E o que a gente vê no mercado são muitas vezes substâncias híbridas, né? A cerâmica junto com sílica, biovidro, com maior potencial em termos de menor risco de infecção, com uma possibilidade maior de consolidação, né? Então, acredito que existem várias também enxertos biomateriais híbridos, né? Então, com associações da sílica, com cerâmica e aquelas novas tecnologias que eu comentei com você, que a gente está vendo muito fora do país, associação de células-tronco dentro desse arcabouço ósseo, né? Mas, em geral, o que a gente costuma ver, o arcabouço ósseo de melhor qualidade é o osso mesmo, né? Entendi. Que o biomaterial, o de cerâmica, ele não tem aquela estrutura, ele é um pó mesmo, quando você pega, ele é um pó. Então ele acaba sendo mais um mantenedor de espaço do que um processo, ele não passa por um processo regenerativo, né? Sim, ele não tem a formação do osso, o que é muito importante para a ortopedia. E com o enxerto bovino hoje, xenógeno, propriamente dito, você consegue alcançar. A gente está com uma experiência de uso já desse enxerto com documentação de consolidação de boa qualidade, como enxerto o homólogo, né? Então, eu acho que hoje é uma alternativa Para o enxerto homólogo. Como foi a linha da equipe da Bucomaxilo, da Odonto, né? E se você for pensar que são enxertos estruturados que são submetidos à mastigação, né? Então, acredito que a resistência desses enxertos tem que ser excelente, porque senão você tem uma falha também, né, estrutural do arcabouço. Não, perfeito. Muito interessante. E pensando então no cenário hoje, na ortopedia, acredito que vocês como profissionais, né, cirurgiões, enfrentam vários desafios, até para a decisão de qual material utilizar, disponibilidade desse material e qual é a árvore de decisão que vocês seguem geralmente, ou até um caminho que a gente possa orientar outros colegas de profissão como doutor, para que a gente consiga levar essa mensagem para mais pessoas. Eu acho que o importante sempre é você raciocinar em termos de princípios de tratamento, porque realmente existem várias opções hoje em dia de enxerto, de novas tecnologias, mas o princípio que você deve utilizar para você atingir a consolidação, tanto para a fusão da sua cirurgia, ou para a consolidação desses calços para deformidades, ou para substituição de falhas ósseas por tumores ósseos, ou mesmo por lesões traumáticas, existem lesões traumáticas com perda de substância óssea. Você precisa de um arcabouço ósseo e você precisa de osteogênese e osteoindução, né? Para se formar o osso. Então você tem que pensar, o desafio é a busca de um enxerto ideal com as características do enxerto autógeno, com menor efeito adverso, né, do que o enxerto autógeno, e que leva os mesmos resultados de consolidação, né? Então que tem a osteoindução, osteogênese e osteocondução. Então esse enxerto seria o ideal, né, com as três propriedades. Então esse que é o princípio que você deve raciocinar para você indicar em cada caso. Tomar essa decisão, porque é o que a gente fala um universo muito grande, né? Sim. A gente fala de tumores, a gente fala de fraturas, consolidação óssea, de desvio da coluna, propriamente dito. Então entender realmente o princípio que está atrás do que você está procurando com o procedimento cirúrgico. Porque muitas vezes você pode ter, muitas vezes, um resultado pós-operatório recente excelente de correção de uma deformidade, os implantes bem localizados, as manobras de correção levando um alinhamento perfeito, mas se você não conseguir uma consolidação óssea, você vai ter uma falha depois de 6 ou 8 meses. Entendi. Ou quebra do implante, ou lise em volta das fixações, e perda da correção. Então, realmente, você tem que pensar em médio e longo prazo do seu resultado. Isso é dentro de 6 meses, 8 meses, às vezes até 2 anos, para você considerar que a consolidação. Consolidação, e que isso vai se manter a médio e longo prazo. Isso. Entendi. A gente falou um pouquinho no início da nossa conversa sobre as certificações necessárias, tanto do centro cirúrgico, hospital, do profissional, né, pensando no Ministério da Saúde, para trabalhar com banco de osso ou né, um enxerto de cadáver propriamente dito. Né? Então, eu acredito que isso também seja uma barreira hoje de alternativa. Sim, hoje em dia, em qualquer hospital, é muito mais rigorosa a entrada de algum material no centro cirúrgico. Alguns anos atrás,
Nós utilizamos muitas vezes instrumentos de oficina ortopédica, sem um número de Anvisa. Hoje em dia, não. Hoje, todo o material que é utilizado, entrada em centro cirúrgico, tem que estar no hall da ANS, tem numeração de Anvisa, comprovação de Anvisa. E o Brasil, em termos de regulamentação, ele é muito sério, né? Ele, comparado com os países avançados, né, em termos de autorização para a utilização de qualquer material em seres humanos. Certo. E com enxerto xenógeno ou sintético, o profissional precisa também ter alguma licença a mais para poder trabalhar com esse material? O meu conhecimento, o enxerto de banco de osso, de cadastro. Somente banco de osso. Aí precisa ter pela legislação, uma autorização para uso desse material. Tá. Quando a gente fala então de enxerto xenógeno, não precisa... Xenógeno, sintético, né, esses híbridos, não tem uma cobrança, pelo menos no dia a dia, nesse sentido. E falando, entrando um pouquinho mais na sua especialidade, que é a coluna. Professor referência no tratamento de coluna. Qual que é a sua experiência então com os enxertos? O que a gente pode esperar de médio prazo e longo prazo com as tecnologias que as indústrias vêm desenvolvendo em relação ao enxerto, pensando no mercado mais à frente? Então, na coluna vertebral, a artrodese ela é necessária no tratamento de fraturas, no tratamento de deformidades, no tratamento de tumores. Então, aí para conseguir artrodese, você precisa de um enxerto que tenha todo esse potencial de osteoindução, osteocondução, osteogênese. Então, no nosso dia a dia, várias afecções, por exemplo, trauma. Trauma, muitas vezes, você tem uma fratura articular, por exemplo, você consegue reconstruir, fixar. Se você consegue uma redução anatômica, uma fixação, você consegue a consolidação sem a colocação de enxerto. Alguns casos com falhas ósseas ou que está com pouca vascularização local, a gente associa o enxerto. Mas na cirurgia da coluna vertebral, em geral, para você, a artrodese, existem alguns casos que não. Por exemplo, a hernia de disco, tem que tirar a hernia de disco, uma descompressão do canal vertebral. Mas geralmente as cirurgias reconstrutivas, né, que é de deformidade, ao mesmo de realinhamento da coluna vertebral, a artrodese, o uso de enxerto é o dia a dia, né? Não é a nossa rotina. Várias afecções, mas uma artrodese de qualidade necessária em todos os casos. Todos os casos, utilizar o enxerto. Isso. E aí a sua escolha acaba sendo também seguindo os princípios de osteoindução, condução, processo inflamatório. Que a gente vê na escola ortopédica, principalmente nos professores mais antigos, eles não utilizam só enxerto sintético, pelo risco de pseudoartrose. Então, geralmente associa a retirada de enxerto local. E é interessante, por exemplo, tem uma cirurgia que é hernia de disco cervical. E o tratamento ele envolve a retirada do disco intervertebral, só que no lugar a gente coloca um enxerto para fazer a fixação. Tá? E o paciente fica sem dor nenhuma na cervical, sem incômodo no braço, e uma das queixas principais é a dor no ilíaco, onde se retira a moedinha lá que a gente coloca no local. No local. Então foi aqui que a indústria procurou, principalmente colocar biomateriais compatíveis com osso, para ter o efeito de espaço, como plástico, titânio, mas a gente tem que associar sempre ao enxerto, porque senão esse biomaterial não consolida, né? Então dentro desse enxerto é colocado enxerto autólogo, enxerto homógeno, xenógeno, misturado com sangue ou aspirado de medula para levar a célula osteogênica, né? Esses são os cages, né? Os cages. E aí a gente tem a menor unidade de enxerto, porque aí se a gente coloca a moedinha lá, que pode ser plástico, titânio, um material híbrido, e não é retirado tirar a moedinha aqui, que é a osteotomia que a gente faz mesmo. Pega como se fosse uma pequena fratura. Então o paciente vai para casa e fala assim, ó, doutor, ótimo, dá dor no braço, dá hernia de disco, pescoço, mas o que me incomoda é a local da retirada de enxerto. Por isso que aí motivou, né, a indústria a busca de soluções nesse sentido. Acaba resolvendo um problema, mas criando outro. Na morbidade, a retirada do enxerto. E às vezes pode infeccionar, osteomielite, infecção, né? Que são eventos adversos graves do local de retirada de enxerto. Então, se é possível um substituto ósseo de qualidade,
você acaba diminuindo, mitigando esse risco. Não, perfeito. Aí, dentro do cenário, né, da ortopedia, quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de enxerto? Concentrando nos 3 tipos que a gente falou, né, do enxerto autógeno, o xenógeno e o sintético. O autógeno, assim, do ponto de vista de consolidação, não tem ponto negativo. O problema é a morbidade do enxerto e muitas vezes você não consegue a quantidade ideal. Por exemplo, paciente idoso com fragilidade óssea, osteopênico, criança, por exemplo, com deformidades neuromusculares, geralmente tem estoque ósseo pequeno. Sim. Então essa é a desvantagem, você não tem a possibilidade desse tipo de enxerto. Então a gente acaba utilizando o enxerto local e associando algum outro enxerto, que no caso é um enxerto ou homólogo de cadáver ou xenógeno, que é uma alternativa. Tá? A desvantagem do homólogo e do xenógeno é que ele passa por um processo de esterilização. Então ele acaba matando algumas células totipotentes que são osteogênicas. Então o potencial osteogênico é menor. Né? Certo. Então você perde um pouco, né, essa vantagem, você perde essa vantagem em relação ao enxerto autógeno. Aí vem as alternativas, colocar aspirado de medula óssea, sangue local, enxerto local do paciente. Né? Então Uma mistura de autógeno com xenógeno para ter a osteocondução e tudo mais, buscar essa osteocondução, né? É porque esse material precisa ser um material inorgânico, livre de fatores contaminantes. Sim, né? Isso daí está no termo de consentimento, né, do paciente. E o biomaterial, cerâmica, a vantagem é a disponibilidade, preço, custo baixo, né? Só que a desvantagem é que ele não tem célula, não tem potencial osteogênico, potencial osteoindutor questionável em algumas propagandas da indústria, né? E então você não consegue um potencial osteogênico grande. Então essa seria a desvantagem. A potencial de consolidação é muito baixo. E você não consegue fazer um bom enxerto estruturado. Em termos de resultado, quando você utiliza o enxerto autógeno, a consolidação radiográfica geralmente ela é mais exuberante ali, né? Porque você usa bastante enxerto local, né? Junto com o enxerto para o paciente. Em termos de resultado radiográfico, de imagem, de consolidação dos enxertos sintéticos são menores. Tá. Então, a taxa de consolidação também médio e longo prazo é menor deles. Então, aí eu vejo esse tipo de diferença. A gente está tendo uma experiência com enxerto xenógeno hoje em dia em cirurgia de coluna e os resultados preliminares que são publicados é de integração óssea, né? E com poucos efeitos adversos, né? Comparáveis com os enxertos autólogos, assim, no momento. É claro que isso precisa de estudos mais de médio e longo prazo. No nosso meio está se iniciando isso, né? Ao contrário da bucomaxilo, que já tem vários anos de experiência. Sim. Mas eu falaria de resultados promissores. Que tem um caminho interessante para ser explorado. Alternativa que vale. São os xenógenos, sim. Para coluna. E observação médio e longo prazo. O ideal é ter resultados também reprodutíveis em outros centros, com outros cirurgiões, para você recomendar como rotina e como padrão de tratamento. Esse é mais que eu vejo, essa integração, um enxerto de qualidade como o enxerto de cadáver, que é o homólogo, e com resultados comparáveis, assim, em termos de efeitos adversos, intercorrências, complicações, infecção, etc. Mas precisa ter estudo médio e longo prazo, um número maior de pacientes e replicar esses resultados em outros centros. Hoje a literatura ela é um pouco... precisa avançar nesse termo em relação ao do enxerto xenógeno. E o que eu vejo é o grande interesse da comunidade científica nisso, porque quando a gente envia papers ou trabalhos, eles são aceitos para apresentação. Entendi. Por que tu não faz assim, peraí, que enxerto é esse xenógeno? E o problema de enxertia, estoque, quantidade de enxerto é um problema da prática clínica, né? Sim. Então, que eu vejo um grande interesse na área, quando a gente apresenta resultado, apresenta caso clínico, pôster, publicações, né? Então, eu acho que é um campo de grande interesse da ortopedia e da minha área de cirurgia de coluna. Interessante, é um caminho bem importante para nós, como indústria, percorrer também e levar mais uma alternativa. Sim, e uma alternativa de ponta, né, no nosso meio. Com certeza. Pessoal, já estamos caminhando para o final do nosso episódio e eu gostaria que o doutor compartilhasse com o público a sua árvore de decisão, né, entendendo o seu cenário,
qual o racional, a sua arte de decisão para escolher o biomaterial a ser trabalhado nesse sentido? Sim, quando você precisa de pouco enxerto, por exemplo, uma artrodese de um nível na região cervical, o enxerto autólico local misturado com biomaterial, muitas vezes ele é adequado. Mas as situações clínicas que você precisa de um enxerto com maior volume, tá? E com qualidade de uma consolidação, por exemplo, uma deformidade neuromuscular, uma criança com pouco estoque, né? Então eu vejo o enxerto como uma alternativa nesses doentes, porque você consegue dar volume de enxerto para uma consolidação adequada. Eu também vejo um espaço em pacientes que você precisa de um construto de engenharia tecidual para consolidação, que são os blocos ósseos. Então, é a possibilidade, porque muitas vezes o enxerto homólogo ele depende de captação, depende de disponibilidade, tem a questão de legislação, não é qualquer centro que tem o enxerto de cadáver, o homólogo, então eu vejo também um espaço importante. E nessas situações que você precisa de enxertos estruturados para fazer um arcabouço ósseo, para se misturar com célula local, totipotente ou aspirado de medula, o enxerto local do paciente, por uma consolidação adequada e uma correção, um alinhamento ou um preenchimento de uma falha óssea. Bom, professor, para a gente concluir, pensando hoje na sua rotina, principalmente em clínica privada, você como profissional encontra alguma dificuldade de mercado, de disponibilidade de material? Existe uma rede de fornecimento, né, distribuidores, tudo mais que oferece esse produto para vocês, mas como profissional da área da saúde, como cirurgião, você encontra alguma dificuldade no mercado? O que eu vejo primeiro, que tem uma tendência hoje em dia, dos fechamentos de pacotes médicos, né? Então, em geral, é fechado esses pacotes em termos de enxertos sintéticos por questão de custo. Então, muitas vezes você precisa em algum caso específico, um enxerto de melhor qualidade, um enxerto estruturado, ele não está dentro dessa forma dos pacotes de pagamento. Então, isso é uma dificuldade. E outro ponto é questão cultural também, né? Porque, ao contrário da odontologia, do bombaxilo, que já é a rotina, na medicina e na área por exemplo, da ortopedia, ele não é muito popular o uso do enxerto xenógeno. Então, existe também uma barreira cultural, que eu acredito que com educação, com trabalhos científicos sérios, a gente consiga melhorar esse aspecto. Quebrar essa barreira que vocês encontram hoje. Sim. Privado, né? No mercado privado, vamos dizer assim. Sim. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua Eu que agradeço a oportunidade. Tá. Deixa o recado final, se as pessoas quiserem conhecer mais o professor Robert Meves, se tiver disponibilidade em rede social, LinkedIn, pode deixar suas credenciais aí para... Sim. Bom, eu que agradeço a oportunidade de discutir sobre biomateriais e deixar em aberto, né, todos os pós-graduandos, os estudantes que têm interesse nessa área e a possibilidade de estudo, né, que é um campo em aberto aí para estudo e novas possibilidades na área de enxertia óssea.